boa tarde, boa tarde todo mundo. Boa tarde vocês de casa. Boa tarde quem ainda não almoçou, quem vai almoçar, quem já almoçou. E hoje é sexta-feira. Hoje sextou, não foi? Hoje nós estamos, né? Deixa eu ver aqui onde é que eu vou fazer para ficar melhor, porque tem hora que a internet não pega bem. Vou fazer perto da plantinha, então, que fica melhor. Olha aí, agora fica bom. Pera aí, pronto, agora ficou melhor. Boa tarde, meus amores. Boa tarde a todos vocês. Como é que vocês estão? Eu fico mudando um pouco para ver se pega a internet direitinho aqui, que às vezes é difícil. Boa tarde, meus amigos. Sexta-feira. Eu com minha blusa aqui, ó, feita lá na Fraternidade Sem Fronteiras, pelos refugiados, viu? Essa blusa foi feita pelos refugiados, lá na Fraternidade Sem Fronteiras, quando eu fui pra África. Olha que blusa linda. Linda mesmo, né? Então, como é que vocês estão? Como tem passado? Como foi essa semana? Amanhã nós temos nossa oração, nossa corrente de oração, não é? Tava ali preparando algumas palestras que eu tenho ao longo desses meses com vocês também. Dia 16 tem o nosso aniversário da casa, em janeiro. Janeiro tá vindo aí com uma promessa aí de outro evento que vai acontecer na casa. Eu não quero divulgar antes, porque é preciso que a gente realmente confirme. Está precisando de algumas coisas para confirmar ainda, mas eu vou confirmar com vocês assim que possível, tá bom? Fevereiro nós temos... Sabe o que eu tava pensando ontem? Vamos fazer nosso bloquinho da Mayra, né? No carnaval de fevereiro agora, vamos fazer o bloquinho da Mayra. Lembra que a gente já fez esse bloquinho 2 vezes? 2 anos seguidos, a gente fez o bloquinho da Mayra. E esse ano vai ter bloquinho da Mayra de novo. Bloquinho da Mayra de novo, tá bom? Então, em fevereiro, vamos fazer bloquinho da Mayra. E no final de fevereiro, dia 21, tem Fraternidade Sem Fronteiras na Casa da Caridade. E eu conto com todos vocês, quem puder ir. Vai ser um evento que a arrecadação é puramente para a Fraternidade Sem Fronteiras na África, né? Convido sim, o Coral André Luiz, vou pedir já para falar com vocês, tá bom? Pode deixar. Então, assim, fevereiro nós temos o bloquinho da Mayra, todo mundo junto. E aí eu vou pensar em algo bem legal pra gente fazer diferente nesse bloquinho. Pra gente também poder, né, fazer diferente. Vou me preparar melhor pra esse bloquinho, que vai ser em fevereiro. A gente vai fazer bem diferente. E dia 21 tem fraternidade também. Eita, eu queria mostrar pra vocês. A agenda de janeiro já saiu? Alguém sabe me dizer se o Everton já botou a agenda pra vocês? Porque eu tenho algumas palestras ainda em janeiro, tá bom? Mas eu vou pedir pra ele colocar. Aqui, gente, é o ar-condicionado, vocês já viram, né? Vocês que me acompanham há muito tempo sabem que o ar-condicionado me pega, né? Então, assim, vai ter muita coisa ainda em janeiro. Fevereiro também tem, mas em fevereiro vai ter o bloquinho da Mayra Rocha e vai ter também, no final, Fraternidade Sem Fronteiras, no dia 21 de fevereiro. Em março, terá a psicografia, dia 28 de março. Deem uma olhada se o último sábado do mês é 28 mesmo, para que eu não fale besteira. Mas eu acredito que é 28 de março. Dê uma olhada, por favor. Vocês olhem para mim a agenda aí, o calendário, né? E olhem para mim, por favor, tá bom? 28 de março. Então, é essa a data da psicografia em março. Março tem psicografia, tá bom?
Então tem muita coisa já marcada, tem muita viagem, tem João Pessoa, tem Curitiba, tem Cuiabá, tem João Pessoa, tem muita viagem já que tá marcada e que vocês vão ter acesso também à agenda. É isso mesmo, Karine, 28 de março, tá bom? No sábado. As inscrições da psicografia vão abrir ainda em janeiro, tá bom? Ainda em janeiro vão abrir. A gente tá terminando lá uma reforma na área do altar, que a gente chama altar, né? Na área lá onde se faz as palestras, onde se tem tudo. E também confeccionando os tijolinhos. Então, por isso que a gente não voltou às atividades ainda. Mas estão lá preparando. Amanhã me parece que tem uma faxina geral. Vou estar lá de manhã também para limpar, né, as coisas que tem que ser limpas lá. Então é isso. Eu tô esperando. Hoje eu vou responder perguntas de vocês aqui, as que eu souber responder, tá? Dini, você faz psicografia pela internet? Não, eu não faço psicografia online, tá bom, Dini? Eu nunca tive autorização para isso. A minha mediunidade eu considero infantil demais para poder apresentar uma psicografia online. Eu acho que já físico, presencial, já tem todos os complicadores do mundo, né? Então, para fazer a psicografia é preciso ter, né? É preciso ter uma responsabilidade que, divulgado na internet, dessa forma assim, eu não sei como eu faria, como eu me sentiria segura em fazer um trabalho da melhor forma possível. Então, eu não tenho autorização para fazer e eu não me sinto pronta, não me sinto competente para fazer esse trabalho dessa forma. Com isso, o que é que eu estou tentando explicar? Não estou aqui julgando o médium, nem quem faz psicografia online. Cada médium um trabalho, cada médium um mentor. Mas falando de mim, não tenho ainda essa quantidade de responsabilidade para fazer, né? Para fazer a psicografia online, tá bom? Mas não julgo quem tenha, não julgo de jeito nenhum quem faça. O bloquinho, como é o bloquinho? O bloquinho é online. A gente passa a semana do carnaval, né? A gente passa a semana do carnaval estudando, lendo, eu divido em capítulos, a gente conversa antes, né? Então, o bloquinho é pra gente passar essa semana de carnaval, pessoas que não vão viajar ou que vão viajar, mas vão ficar num lugar tranquilo, que querem assistir. É mais pra gente ficar juntinho e a gente acaba falando sobre assuntos relativos ao carnaval, relativos a nós mesmos. Será que o carnaval é uma festa, né, negativa? Será que é o carnaval que é o problema? Será que espírita pode ir no carnaval? Será que católico pode, evangélico? Como é visto o carnaval no mundo espiritual? Todas essas coisas que a gente sempre fala, porém eu decidi acrescentar coisas durante a semana, porque todo ano a gente traz esse assunto que é relevante, mas a gente precisa também juntar mais assuntos ainda, né? Não podemos ficar distritos só a todo ano discutir isso. Então, eu trago outros assuntos também, tá bom? E a gente vai agregando no carnaval. O Bruno pergunta pra mim qual a sua experiência com a Umbanda, frequenta, estuda. Bruno, boa tarde, meu querido. A minha experiência com a Umbanda aconteceu de uma forma muito magnífica, assim. O pessoal da Umbanda, os meus irmãos da Umbanda, os aprendizados que eu tive com a Umbanda, me mostraram, né? Me mostraram o quanto esse povo é fiel, esse povo é amoroso, esse povo abraça, esse povo pratica a caridade, né? Então tudo isso me fez aproximar ainda mais da Umbanda. E ano passado eu recebi
um convite para fazer parte de uma casa da Umbanda, que é o grupo Fraternidade de Luz, e fizeram a simbologia da lavagem da cabeça, entregaram as minhas guias, tudo assim, foi lindo, foi lindo. Então assim, eu estudo a Umbanda com frequência também, estudo várias religiões com frequência, né? Mas estudo a Umbanda também com frequência. Tenho um grande amor pela Umbanda, me considero também umbandista, e aí é onde vem as próximas perguntas, onde vem os próximos questionamentos. Mayra, mas como assim? Você é umbandista, você é espírita, você é católica, você é evangélica, você é o quê, né? Eu recebo muito essa pergunta sobre o que eu sou. E eu me pego pensando às vezes, qual a necessidade que nós humanos pequenos nós ainda temos de nos definirmos em uma caixinha e ficar só nela e tornar isso impeditivo para que a gente possa entender mais sobre outras questões, para que a gente possa estudar, para que a gente possa evoluir. Então eu sempre digo, de doutrina eu sou espírita, portanto, Mayra Rocha é espírita de doutrina e é universalista de religião, é universalista em respeito às religiões, e eu trago de cada um, né, eu trago o que é bom, o que é honesto, o que serve, né, para me aproximar de Deus. E eu tenho um verdadeiro amor pela Umbanda, um verdadeiro amor pelos meus irmãos umbandistas. Fui muito acolhida, fui recebida em momentos difíceis da minha vida, tive eles juntos. Eu gosto da humildade do pessoal da Umbanda, né? Eu gosto da humildade de não se sentir superior, porque nós temos um problema nas religiões e nas doutrinas, que são as pessoas que tornam, não é a doutrina em si, mas as pessoas tornam elas muito elitizadas, e não só elitizadas, mas também como um grau de superioridade apenas pelo conhecimento daquela letra. E não é assim que funciona. Então eu tenho essa aproximação com a Umbanda justamente pela humildade também, a humildade espiritual que esse povo tem. Então eu estudo bastante a Umbanda, eu gosto muito da Umbanda também, e quando me perguntam eu sempre digo, eu sou, e isso causa até um certo frisson no meio dos meus irmãos espíritas em relação a essa minha resposta, mas é pequenez humana. Eu sou espírita, mas eu também sou umbandista, sou católica, sou evangélica. Eu sou espírita de doutrina. Sigo os princípios de Kardec, sigo a doutrina espírita, portanto eu sou espírita. Mas de religião eu sou universalista e professo minha fé onde meu coração mandar. Não tira de mim o título de espírita, pelo contrário, torna ele melhor. Porque o verdadeiro espírita se reconhece pela facilidade ou dificuldade que ele tem de dominar as suas más inclinações, de fazer a sua reforma e de praticar o bem. Então o fato de você frequentar outra doutrina, outra religião, ou cultuar algo diferente, não te torna menos espírita ou não espírita. Tem que acabar com essa história de achar que tem instituição ou que tem pessoas que podem carimbar a sua carteirinha de espírita. O espiritismo é um objeto, um produto da humanidade, de Deus. Portanto, não pertence a ninguém. Não pertence a instituições, não pertence a dirigentes, não pertence a nomes, não pertence a ninguém. E qualquer um pode conhecer o espiritismo, pode entrar dentro da doutrina, se a doutrina te chama, e pode exercer. Não há uma proibição de nada dentro da doutrina, pelo contrário, ela é instrutiva, não é? Mas nós temos os irmãos, né? O problema sempre não são doutrinas e religião, são os homens. Então, você vai achar de todos os estilos dentro da doutrina espírita, como você acha em qualquer outra doutrina e religião. Ana Paula, uma dúvida sincera. A Umbanda não é aquela religião que faz trabalhos para dificultar a vida das pessoas com quem tem desavenças? Não, Ana Paula. A Umbanda não faz esse tipo de trabalho. Um dos lemas da Umbanda é caridade e amor, tá? Então, isso é também
um desconhecimento nosso, né? Isso é também uma ignorância da nossa parte. Por quê? Porque nós, publicamente, nós de forma esdrúxula, fazemos esse tipo de convicção pelo que nós ouvimos o tempo inteiro, né? O tempo inteiro. A Umbanda, inclusive, é a única religião fundada no Brasil, né? Brasileira mesmo, é uma religião brasileira. Foi fundada no Rio de Janeiro, dentro da FEB do Rio, inclusive, tá bom? A Umbanda nasce realmente da necessidade, né? Da necessidade que se tinha de expandir de outra forma a espiritualidade. Todas as religiões são assim. Então, a Umbanda não faz mal a ninguém. A Umbanda não faz trabalhos para dificultar, né, a vida de ninguém. E veja bem, existem pessoas dentro de religiões que fazem todos os tipos de coisa. Bom, uma coisa que a gente precisa entender é que aquilo que a gente chama de forma popular macumba, né? Macumba não é o que a gente quer dizer. Macumba é o instrumento que se toca e macumbeiro é a pessoa que é apta para tocar esse instrumento. Então, com isso eu queria dizer que é necessário que as pessoas conversem mais sobre as outras religiões. Esse tipo de coisa cria uma expectativa errada nas pessoas, cria um estigma errado, cria a nascência, né, o nascimento de preconceitos, cria muita coisa negativa e faz com que as pessoas muitas vezes ajam com violência, faz com que as pessoas muitas vezes ajam de forma negativa a qualquer tipo de religião. Veja bem, isso que você chamou de trabalho, que popularmente é chamado de trabalho, são os objetos que determinada doutrina ou religião pode utilizar ou rituais fundados nisso. A Flávia disse assim, mas eles invocam os espíritos ruins. Todas as religiões podem fazer isso. Veja bem, se você está dentro de uma igreja, sua irmã passa e senta num banco e você começa a questionar a roupa dela, o carro que ela veio, só aí tem a inveja. E a inveja é um dos piores trabalhos que se pode fazer. E não necessariamente, por conta da igreja, da religião, mas por conta o quê? De você. Nós atraímos os espíritos de acordo com a nossa afinidade. Então, no momento que a minha afinidade é de maldade, é de inveja, é de briga, é de violência, eu vou atrair esse tipo de espírito para mim. Agora, espíritos ruins, eles têm diversos nomes. São questionamentos da própria evolução dos espíritos, não da religião. Você vai encontrar esse tipo de espírito em qualquer lugar, na crosta terrestre, né? Isso é popularmente, isso é uma coisa que ficou difundida como costume, né? Com costume, que a gente colocou desde pequena, que a gente escutou. Mas dentro das igrejas tem todos os tipos de trabalho também. Inveja, maldade, né? Agora, tem gente que faz o quê? Tem gente que se aproveita da inocência dos outros, tem gente que se aproveita do medo dos outros, e aí criam essas expectativas de rituais que conseguem causar o mal a alguém. Primeira coisa é que para um espírito conseguir influenciar negativamente alguém, né? Você precisa estar com afinidade com esse espírito. Porque imagina que a gente ia tirar a onisciência, a onipotência de Deus e colocar na gente, né? Então eu teria o poder de invocar um espírito e pedir para ele te prejudicar. Olha que poder ilimitado que eu teria. Não. Todas as influências espirituais só acontecem se você tiver afinidade. Aí você pode chamar de trabalho, você pode chamar de inveja, você pode chamar de fofoca. Olha que trabalho mais perigoso acontece todos os dias e não é dentro da Umbanda. E não é dentro de uma religião específica, né? Olha um trabalho perigosíssimo que dá para fazer sem gastar R$1.
mas pode custar a vida das pessoas. A fofoca. A fofoca que pode acontecer no trabalho, dentro de casa, dentro da igreja católica, dentro do centro espírita, dentro da igreja evangélica, dentro da Jurema, dentro da messiânica. Pode acontecer em qualquer lugar esse trabalho, fofoca. Você pode estar agora sentada, prejudicando a vida de alguém, só inventando uma história sobre ela, só difundindo uma mentira sobre ela. Outro trabalho muito pesado também que você pode fazer em qualquer lugar, porque diz respeito ao espírito e não à religião ou à doutrina. O preconceito. O preconceito está em todo lugar. O preconceito que mata, o preconceito que ofende, o preconceito, sabe, que causa verdadeiras brigas, o preconceito que causa ódio, e isso tá em qualquer religião. Então, essa questão de trabalhos, na verdade, você quer falar, são alguns rituais, né? Alguns rituais que algumas religiões têm, algumas doutrinas têm. Mas, porém, e contudo, não existe esse poder. Tem tradições, tem muita coisa que acontece dentro das religiões que trazem das suas matizes, não é? Mas isso não significa que isso aconteça. Vejam bem, cada um cultua aquilo que tem dentro dele. Cada um cultua aquilo que tem dentro dele, é simples entender. Você não pode cultuar Deus se você faz mal ao seu próximo. Você não pode cultuar, né, qualquer tipo de religião se você não ama ao próximo. Você não pode ser espírita se você não faz a sua reforma. Você não pode ser católico se você falta com respeito aos santos, aos espíritos evoluídos que passaram aqui pela Terra. Você não pode ser evangélico se você não segue o que a linguagem bíblica, né, nos diz. Então, veja bem, o problema não são os rituais da igreja, os rituais da Umbanda, os rituais de qualquer situação. O problema são as pessoas, certo? Vou dar um exemplo, que eu entendi o que você está... Não se preocupa que eu entendi, Flávia, o que você está falando. Eu tenho certeza que é uma dúvida sua, é o que você aprendeu, é o que foi enraizado. Nós também fomos assim. É por isso que a gente tem que conversar sobre esse assunto. Veja bem. Olha só, na igreja católica, quando você vai batizar uma criança, geralmente os padrinhos vão de branco, a criança vai estar de branco, não vai? Vai estar de branco, e ali tem o batismo, a simbologia, né, da descida nas águas. Então você vai na igreja evangélica, tem o dia do batismo também, e geralmente as pessoas se vestem, né, com uma roupa própria de batismo e vão lá. Até dentro do espiritismo, nós por muito tempo ficamos conhecidos como mesa branca, porque nós tínhamos o costume nos centros espíritas de colocar a toalha branca sobre a mesa. E também ficamos conhecidos porque muitas vezes nós usamos branco, né? Nós usamos brancos em alguns centros espíritas para dar o passe, enfim. Então nós temos essas questões que, apesar da doutrina espírita não ter rituais, né, programados, mas nós somos ritualísticos no sentido etimológico, talvez, da palavra, por assim se falar. Veja bem, você nunca vai a um centro espírita que comece primeiro com um passe e depois vem a palestra. Não, você vai começar com a palestra, depois vem o passe. Então, ou seja, se você chama de rito ou se você chama de regra, aí é uma opinião, né? É uma opinião. Porém, nós fazemos isso. Então, não é bem o ritual que faz o mal. Veja bem, se alguém deixar para você na sua casa um trabalho, como se falam, como você disse, um trabalho, aquilo ali não vai te atingir em nada se sua afinidade estiver bem. O problema é a nossa alta responsabilidade, né? O problema é a nossa alta responsabilidade. Como é que está seu espírito? Você está fazendo bem? Você está fazendo caridade? Você está fazendo, né, bondade? Você está procurando se reformar? É isso que vai importar. Imagina que um objeto, imagina que um sentimento de outra pessoa pudesse te atingir ao ponto de te prejudicar. Não é? Então, assim, é uma questão de um certo
um certo ensino, um certo ensino de costume que a gente tem desde pequena, é uma falta de estudo também. Por quê? Porque vai enraizado nisso aí. Se eu sou católica, eu não posso ir na igreja evangélica, eu não vou estudar a igreja evangélica. Se eu sou espírita, como se diz em kardecista, eu não posso estudar o que de fato é a Umbanda. Se eu sou umbandista, eu que não vou estudar Kardec, porque não, a gente tem que parar com essa bobeira. As religiões e doutrinas são feitas para que a gente possa cultuar o mesmo Deus, para que a gente possa estar junto como irmãos, para que a gente possa juntos seguir a caminhada da evolução. Alguns irão de carros, outros de motos, outros de bicicleta, outros vão correndo porque gostam de correr, outros vão, enfim, cada um tem sua forma de caminhar, mas todos nós chegaremos juntos. Então eu tenho um grande respeito pela religião que as pessoas resolveram seguir a sua caminhada. E eu optei por ser uma espírita livre de qualquer amarras. Livre, inclusive, e tentando sempre me limpar das amarras do preconceito. Eu já vi muita coisa feia dentro do movimento espírita, muita mesmo. Então eu não posso apontar o dedo para as outras religiões e outras doutrinas, porque eu entendo que não são as religiões e as doutrinas, e sim as pessoas que estão dentro dela. Se fôssemos deixar de praticar a nossa religião por conta das pessoas ou de um grupo, né, ou de opiniões de pessoas que estão dentro da mesma religião ou doutrina, eu hoje não seria espírita, eu hoje não seria católica, não seria umbandista, eu hoje não teria religião. Se a gente entender que o problema é a religião e não nós mesmos, entenderam? Então, eu digo sempre a vocês, paguei um preço enorme pela minha liberdade de crença. Paguei e pago e ainda continuo brigando por ela. Mas não há nada melhor do que você poder ser liberta e ser quem você é, sem máscara, sem, sabe? Eu acho que o problema é que as pessoas perdem muito tempo brigando por doutrina. Você nunca viu Chico Xavier brigar por doutrina. Aponta uma briga que teve Chico Xavier para defender uma doutrina. Não teve. Chico não tinha tempo para brigar porque ele vivia a doutrina. Ele vivia a doutrina que Kardec codificou. As bases do que Kardec codificou. Ele fazia a caridade, ele era bondoso, ele se reformava, ele julgava a ele mesmo os atos dele e não aos atos dos outros. Então, minha caminhada aqui, que eu busco, nem sempre consigo, é justamente isso, não julgar os outros e passar a julgar, né, a julgar a mim mesma, julgar os meus atos, né, julgar os meus atos. É muito fácil colocar a culpa nas religiões, nas doutrinas, nos ritos, é muito fácil. Difícil é você entender que você é o problema. Não é a religião que você escolhe, é você. E algumas pessoas usam, né? Algumas pessoas usam essa questão meio que fantasiosa que se cria das coisas contra outras. Então, quando alguém te disser assim, Flávia, eu fiz um trabalho para você. Pode ficar tranquila, pare e pense. Não importa. Muito obrigada, meu irmão. Muito obrigada. Muito obrigada pelo trabalho que você fez, que ele se transforme em coisas boas, que ele retorne a você com coisas boas, porque da minha parte eu sou uma filha de Deus, eu sou um espírito em evolução, que todos os dias acordo de manhã buscando a paz, a caridade, o amor, ainda que tenha dias que eu não consiga, eu ainda assim busco. Então, eu estou blindada pelo meu caminhar, entendeu? Então assim, eu aconselho vocês a estudarem. Estudem a Umbanda, passem por esse processo de entender como nasce a Umbanda, passe desse processo de entender como é que nasce, né, o protestantismo. Passem esse processo, vocês vão entender que são pessoas que não concordavam, né, que não concordavam com regras, com situações que viam em outras religiões e assim vão criando outras religiões e outras doutrinas. Foram criadas por homens. Jesus era iconoclasta, então ele não deixa nenhuma religião, porque ele deixa
o livre-arbítrio. Ele deixa o livre-arbítrio. Então, eu acho que a caminhada aqui passa por um processo da gente quebrar os preconceitos. Agora eu estou estudando o candomblé, porque era uma doutrina que até então não tinha estudado, e estou estudando agora, e vai levar um tempo até que eu entenda, até que eu vá às raízes. Eu passei 2 anos estudando a Umbanda antes de fazer a palestra, e até hoje eu não sei nada da Umbanda, né? Eu tenho a bondade de ter pessoas que me ensinem, de ter convivido com pessoas, de ter agora uma casa que é o Grupo Fraternidade de Luz em Recife, né? Que é minha casa lá. Então, eu tive essa sorte, né? Essa bondade, esse abraço deles. Assim como tem um abraço dos católicos, dos evangélicos, assim como eu tenho um abraço de muitas outras religiões. Então, precisamos entender que tudo que se planta se colhe. Aquela pessoa que te deseja o mal, aquela pessoa que te deseja, né, coisas ruins, aquelas pessoas que fazem os trabalhos que nem sempre são como nós imaginamos, de objetos que são colocados, não. Aquelas pessoas que fazem os trabalhos muitas vezes silenciosos, que te invejam, que tentam te derrubar na empresa, que tentam te derrubar dentro da família, que tentam te derrubar, enfim. Essas pessoas que querem ver seu mal, elas recebem o que elas plantaram. Não é vingança, não é desejo, é plantação. Saiba o que você está plantando e não terá medo da colheita, viu? Mayra, a inteligência artificial, o primeiro passo para o nosso contato com nossos entes queridos? Araújo Rodrigues, essa é uma pergunta muito interessante, porque nós já vimos várias vezes amigos de Chico Xavier, pessoas que conheceram o Chico, falando sobre a questão do contato ser mais íntimo com algumas tecnologias que irão surgir, né? Chico já dizia isso, tecnologias que iriam surgir e que com isso ia diminuir a distância entre os planos. E eu acredito muito nisso, eu acredito em muitas situações que já vêm acontecendo e ainda irão acontecer, para que a gente possa ter um contato mais direto sem ter que ter o medianeiro, porque nós médios, nós somos errantes. Então, algumas vezes, com certeza, existem os erros na comunicação, os ruídos na comunicação, as falhas na comunicação. Muitos médios não gostam de falar sobre isso porque acham que isso tira o brilho do trabalho dos espíritos, e não é verdade. Nós somos instrumentos e instrumentos falhos. Então, o ideal era que fossem precisando cada vez menos de nós, tanto pelo estudo da doutrina, tanto pelo conhecimento do plano espiritual, como também de acordo com a evolução, que esse contato fique mais entre as partes, né, entre as familiares e as pessoas que estão lá. Então, eu acho que se a gente entrar com a tecnologia da forma certa, se a gente utilizar da forma certa, eu acho que é sim um passo para que as comunicações aconteçam mais facilmente e também para todo mundo. Agora, vem a questão, estamos utilizando a tecnologia de forma correta? Estamos utilizando a evolução do conhecimento de forma correta? Será que, se hoje nós conseguíssemos um contato direto com outro plano, por intermédio de um aparelho, nós iríamos contribuir para a humanidade gratuitamente? Essas pessoas todo mundo ia ter a capacidade de ter a chance? Será que nós não iríamos envolver dinheiro, nós não iríamos vender, nós não iríamos cobrar, nós não iríamos fazer outro tipo de negociação? O que a gente precisa entender as coisas só acontecem quando nós estamos preparados. Então, veja bem, eu li um livro há poucos dias que ele fala assim: conhecimento traz compromisso. Nós já estamos compromissados, nós já estamos verdadeiramente compromissados para o bem de todos, para o amor ao próximo, para ter esse tipo de contato em nossas mãos. Nós temos a consciência disso, né? Nós temos a consciência disso, nós temos a consciência de que nós precisamos ser amorosos. Eu vou dar um exemplo
que não é igual, mas que vai por aí. A gente fala muito sobre extraterrestres, né? Sobre pessoas de outros planetas. Agora, veja bem, veja a situação. Todos os filmes que são lançados e que a gente eu dou, Caiane, manda seu endereço que eu mando, prometo. Ó, todos os filmes que são lançados, nós entramos em guerras com eles. Os filmes nos mostram que eles são mais inteligentes, eles têm tecnologias melhores, mas que eles sempre querem vir aqui para nos escravizar, para nos matar, para muita coisa, não é? Nunca se mostra um filme onde um ser de outro planeta vem buscando ajudar ou vem buscando trazer evolução. Enfim, nunca se mostra isso. Então, será que nós estamos prontos? Será que nós estamos prontos para entender assuntos mais complexos ainda do que esse? Porque entender que existem outros mundos habitados, a gente entende. Mas nós estamos prontos para atuar, né? Com pessoas diferentes de nós? Porque aqui nesse plano a gente já tem uma dificuldade que é assim, rudimentar. Nós temos preconceito com cor, com raça, com religião, com gênero. Será que a gente está preparado para amar aqueles que não têm o formato humanoide? Será que nós estamos preparados para isso? Acho que não. E será que nós estamos preparados para ter uma tecnologia que se abra diretamente ao plano superior, onde estão os desencarnados, onde estão os nossos amores que partiram? Agora, nesse momento, acho que não. Mas concordo com Chico e acredito que com o passar da evolução, sim, com o passar da evolução, nós teremos mesmo essa comunicação. E vai ser excelente, porque não precisarão mais dos médios da maneira que hoje se tem, né? Porque o principal trabalho do médium de resgate, além de resgatar as suas faltas diante dos seus erros passados, é também de levar conhecimento, de levar melhora, de levar todas essas coisas, né? Então, não é simplificar o trabalho do médium só para a comunicação. Se fosse isso, seria muito fácil, porque nós faríamos esse trabalho, mas não precisaríamos nos melhorar, não precisaríamos suportar alguns obstáculos muito difíceis de se suportar, não precisaríamos ser resilientes, que são coisas que nós trazemos e temos que ser. Alessandra, o que o Espiritismo fala sobre o suicídio? Alessandra, posso falar por mim, pelo meu mentor? Sim, a doutrina espírita fala sobre suicídio desde a codificação de Kardec até as obras, as bibliografias de Chico Xavier, né? Quando Emmanuel fala no Consolador que existe outro tipo de suicídio que não seja o direto, que é o indireto, que é quando a gente se alimenta mal, que é quando a gente coloca em risco a vida da gente. Isso é um suicídio indireto. Existem muitas. Mas quando a gente fala em suicídio, o primeiro ponto que deve se imaginar é que não existe nenhuma causa de desencarne que condene ninguém eternamente a nenhum castigo. Inclusive, não existem castigos. Então, não existe isso. Não existe estigmatização. Os nossos irmãos que desistiram da vida material, eles não queriam morrer, eles queriam tirar a dor, o vazio, a confusão que estava dentro deles. E muitas vezes, no momento de desespero, praticam um ato sem muitas vezes estarem nem com discernimento completo do que estão fazendo. E tudo isso é avaliado por Deus e pela espiritualidade. Eles não desistem deles, eles não desistem de Deus, não é falta de Deus. Eles desistem da humanidade. Eles perderam a crença na bondade do homem. Eles perderam a crença na humanidade que hoje violenta, mata, assassina. Eles perderam a crença em mim, em você, que trata mal as pessoas. Eles perderam a crença na mudança dos comportamentos. Então, nós todos somos responsáveis pelos suicídios que acontecem. E eu não sou adepta a colocar a culpa somente naquele que praticou.
Nós temos muita culpa nisso também. Nós temos culpa hoje quando nós usamos a internet para violentar, quando nós usamos a internet para matar pessoas, porque esse cancelamento que acontece hoje é a nova fogueira. Esse cancelamento que acontece hoje são os novos apedrejamentos, né? E isso faz com que muitas pessoas desistam dessa vida. Atos que os humanos encarnados praticam que acabam mostrando, né? Acabam mostrando para essa pessoa uma falta de esperança, na melhora do mundo. Então, todo mundo pode praticar um ato desse se não se vigiar. O vigiar e o orar é justamente a nós mesmos. Nós precisamos vigiar os nossos passos. Nós precisamos nos libertar de algumas violências do romantismo religioso. Nós precisamos. Será que você é obrigado? Será que Deus quer que você fique sendo violentada dentro de casa, né? Fisicamente, moralmente, psicologicamente? Será que Deus quer que você continue com uma amizade que te violenta todos os dias? Aquela amizade que te humilha, aquela amizade que pisa em você? Será que por mais que seja seu pai, sua mãe, seu irmão, seu colega, seja o que for, parentesco ou não, uma pessoa que está sempre te maltratando, será que isso é seu karma? Será que isso é sua cruz? Será que tudo isso é determinado por Deus? Será que você precisa estar lá até o ponto de ser morta, assassinada ou de entrar numa depressão de acordo com a situação que você passava? Não. Isso é pregar um Deus injusto, isso é pregar um Deus mau, isso é pregar um sentimento que não é de pai. Não é de pai. Então, a pessoa precisa entender que amar não significa estar junto. Tem pessoas que podem ser amor da sua vida e não amor para a sua vida. É preciso que a outra pessoa saiba te respeitar, saiba caminhar com você, saiba te ver como uma toalha, saiba dividir esse plano. Porque senão você é só tapete. E Deus não criou tapete, de jeito nenhum. E não concordo, jamais concordarei. Não sou ninguém, né, para não concordar, mas eu tenho essa não concordância de qualquer tipo de doutrina ou religião que venha romantizando violência a ponto de praticamente requerer que essas pessoas fiquem sofrendo, seja com família, seja com parentes, seja com amigos, seja onde for. Não somos feitos para suporte de violência. Deus nos violenta, Deus não arromba portas, Deus não arromba seu coração, Ele te deu livre-arbítrio. Então, não aceite violência. Outra situação também que a gente tem que estudar é que, por exemplo, quando Kardec codificou a doutrina espírita, ou seja, juntou todos o que ele aprendeu com os espíritos, o que eles descreveram para Kardec, juntou tudo, compilou, codificou. Naquela época existia um só tipo, né, de problema psicológico, que era chamado loucura. Era loucura. Não tinha outras doenças naquela época descobertas. Não se conhecia, não sentia um conhecimento. E Kardec disse que o único suicídio tratado diferente era aquele por loucura. Está lá, no Livro dos Espíritos. Na época de Kardec, ok, uma doença, loucura, ou seja, porque a pessoa não estava em condições de raciocinar aquele ato que ele estava praticando, portanto, visto de uma forma diferente. Mas hoje, em 2026, nós temos mais de 451 doenças psicológicas catalogadas. Nós temos mais de 400 traumas catalogados. Então, basta que você faça realmente um trabalho das histórias que você já escutou, de pessoas que você já conheceu, que tiraram a sua própria vida. Elas tinham algum tipo de doença? Elas tinham depressão, elas tinham esquizofrenia, elas tinham bipolaridade, elas tinham... Então, você não pode entender que elas serão vistas como alguém que também tirou a sua própria vida por consciência, conscientemente. Vou dar um exemplo de consciente. Consciente é o quê?
Consciente é assim, bom, eu tenho muito dinheiro hoje, muito dinheiro. Digamos que eu sou uma pessoa muito rica materialmente falando. E aí deu tudo errado, eu fali, né? Eu estou sem nada. E aí eu penso, bom, eu não quero viver nesse mundo se eu não tiver as mesmas regalias que eu tinha. Não quero mais. Pra mim não importa, não quero mais. Tenho vergonha, não quero que o povo saiba que eu perdi meu dinheiro. Vou lá, programa e tiro a minha própria vida. Esse é o tipo de suicídio que foi programado, né? Foi premeditado e por um motivo de quê? De fugir das provas que nos aparecem na vida. É esse o tipo de suicídio. E todo o resto é visto numa balança de cada um. O primeiro passo é não julgar. Não julgar. E mesmo esse, todos são recebidos, tratados, recebem a oportunidade, querendo, estudam, trabalham e evoluem como qualquer outro tipo de desencarne. Mas a gente tem uma mania de trazer estigmas, né? E esse é um estigma. Então, há um ponto importante. Nós precisamos mudar para que mais irmãos não desistam de nós. Porque eles desistiram da humanidade e não de Deus. Você tem que ser o motivo do irmão querer viver. Você tem que ser o motivo do irmão dizer ainda vale a pena. Sabe? Por isso que eu digo, às vezes, você é a única Bíblia que alguém está lendo. Às vezes o irmão está desesperançoso, o irmão está sofrido, o irmão está com um vazio muito grande. Mas você chega nele num dia, às vezes você nem conhece ele, você dá um sorriso, você dá um abraço, você dá uma oportunidade. Você mostra para ele que existem pessoas diferentes no mundo. Que existe solução para os problemas. Você pode ser a solução para o problema de alguém. Olha que coisa bonita. Você pode ser a solução para alguém. Para que ser problema para os outros? Para que promover problema para os outros? O que se ganha nisso? Então, eu não sou adepta a julgar por intermédio de religião e nem da doutrina, pessoas que eu também tenho responsabilidade pelos atos também. Tenho não, Mayra, ele que decidiu. Não, você ajudou. Você dá bom dia, boa tarde, boa noite? Você abraça? Você evita julgar? Você consome conteúdo de violência e de mentira na internet? Você divulga? Você repassa? Você leva à frente? Você atuou para ajudar tudo isso? Sabe, aquele artista que você acompanha, que você acha que porque é artista, você tem todo o direito de meter o pau, mentir, propagar mentira, né? Diz respeito a quem você é. A vida do outro não nos interessa. A vida do outro é do outro. Nós devemos respeitar. Podemos fazer o nosso julgamento interno? Podemos, nós julgamos. Mas a vida do outro pertence a ele. Eu recebo um conteúdo na internet. Eu não procuro saber o que está acontecendo. Eu não sei se é verdade. Eu não sei se é mentira. Eu simplesmente passo para frente. Eu simplesmente... Olha, fulano, olha o que eu recebi de Mayra. Menina, tu viu Mayra? Eu não tô nem aí se o que estão falando de Mayra é verdade ou é mentira. Eu só quero é passar. É fofoca, é ódio, vende. Bora, divulga. Nós somos responsáveis por essas coisas. Nem todo mundo tem suporte, nem todo mundo vai aguentar a mentira, o falso testemunho, nem todo mundo vai aguentar os dedos apontados. Então você, né? Você é responsável sim pelos atos dos outros. Se a gente usasse o nosso tempo para fazer o bem, o mesmo tempo que a gente usa para ouvir fofoca, para assistir coisa inútil, né? Para distribuir violência, distribuir coisa ruim, nós já estávamos num patamar muito melhor. Então é cuidado mesmo, é uma responsabilidade. Hoje eu chamo uma responsabilidade digital. Eu mesmo chamo assim, responsabilidade digital. A internet, esse celular que está na sua mão, esse computador, tudo isso pode ser uma arma para o mal e pode ser uma arma para o bem. Uma arma para o bem. A escolha é sua. Uma faca na mão de um açougueiro é diferente de uma faca na mão de uma criança.
não é? O açougueiro vai saber como usar a faca. Para que carne aquela faca serve? É uma profissão. A criança, não. A criança nunca vai saber. Então, a diferença da faca é na mão que ela está e para que ela serve. Isso traz a nossa responsabilidade digital também. Alessandra, você perguntou se os nossos irmãos que tiraram a sua própria vida podem escrever. Podem, escrevem, e as mais bonitas cartas que eu já fui instrumento de escrita dos grandes ensinamentos vieram por intermédio deles, porque passaram, porque estiveram, porque sentiram na pele, né? Então, é isso. Depende da evolução, do preparo, do objetivo, né? De tudo isso que a espiritualidade nos traz. As inscrições da psicografia vão abrir agora em janeiro, tá bom? Vão abrir agora em janeiro. Ah, hoje é aniversário da menina do Pince, essa menina lindona, menina alegre, inteligente, simpática, doce, doce. Uma menina de uma gentileza sem tamanho, assim. Trabalhadora, nata, é muito bonito. Você vê a evolução de alguns espíritos que chegam na vida do médium, né? E aí, tempos depois, você vai assistindo isso, o quanto crescem, o quanto evoluem, o quanto se tornam fortes o suficiente para ajudar os outros, para estar em momentos muito difíceis, né? Esses espíritos trabalham nos momentos mais difíceis, o momento de desencarne de alguém, o momento do acidente, o momento, né, dos piores momentos, dentro dos hospitais, dentro de tudo isso. Então, essa menina é um grande presente, eu posso falar assim para vocês, é um grande presente, né? É um grande presente na minha caminhada também, e é um amor para a eternidade também, viu? Onde é o Inácio Daniel? Fica no Areal ali, mas lá tá como Águas Claras, ADE 10 de Águas Claras, fica pertinho ali do Riacho Fundo. E fica perto também da fábrica de café que tem ali em Taguatinga. Fica bem próxima ali, viu? Ah, eu tô doida pra ir pra Franca, tá bom? Esse ano, com certeza, a gente vai pra Franca. Esse ano, com certeza, a gente vai pra Franca também. Deixa eu ver que horas são, né, gente? Que eu fico aqui, ó. Ó, eu abri uma caixinha de perguntas. Eu ainda não sei como responder. A Elaine vai me ensinar, tá bom? Mas eu vou responder a caixinha de perguntas. Tá aberta a campanha do ABC do BA. É R$50 para comprar o kit escolar. Ou se você quiser encaminhar para a Casa da Caridade, pode mandar pelo correio, por qualquer outro tipo de transporte para a Casa da Caridade. Tudo que for material escolar, caderno, lápis, caneta, cola, todo o material, sabe? Lápis de cor, todo o material que você quiser nos enviar, todo. Mochila pode ser usada em bom estado, a gente limpa, a gente ajeita aqui, tá bom? Então é isso, a gente precisa arrecadar mais ou menos 1000 kits. Essa é a nossa campanha para ajudar crianças que são cadastradas, crianças que não são. Então eu preciso muito da ajuda de vocês. Às vezes você tem até em casa vários tipos de caneta, lápis, você compra muito e não usa. Tudo isso nos serve, viu? Tudo isso nos serve. Então, por favor, vocês que possam colaborar, nos ajudem nessa campanha, porque de fato a gente precisa entregar esses kits até final do mês, que em fevereiro começa a maioria das aulas, tá bom? Essa camisa é da África. Essa camisa foi feita lá na Fraternidade Sem Fronteiras pelos refugiados. É linda, não é? Tô com saudade daquele povo também. Tô com muita saudade deles, viu? Muita saudade mesmo.
Por favor, você que pode participar do evento da Fraternidade na Casa da Caridade, dia 21 de fevereiro, se inscreva, eu vou passar o dia inteiro lá. E o bom é que eu vou passar o dia inteiro junto com vocês. Por quê? Porque eu só tenho uma palestra, que é 1 hora. O resto eu vou passar o dia inteiro. A gente pode conversar, se abraçar, a gente pode estar lá. Então, você que pode se inscrever, que quer vir participar desse evento, tudo que for arrecadado é em pró da África, gente. Tudo é em pró da África. Nós estamos trabalhando para ajudar a Fraternidade Sem Fronteiras a construir. Nós vamos estar trabalhando para ajudar a Fraternidade a conseguir ajudar cada vez mais aquelas pessoas. São 4 projetos, né? Burundi, Madagascar, Moçambique e Malawi. Então a gente precisa muito da ajuda de vocês também. E é uma forma da Casa da Caridade ajudar, né? Com o pouco que tem, é também fazendo esse evento. 21 de fevereiro. Se inscrevam no site da Fraternidade Sem Fronteiras. No site da Fraternidade, no dia 21 de fevereiro. E você vai ajudar muitas pessoas. Eu estarei lá o dia inteiro, abraçando, beijando, conversando, ajudando, limpando o que for preciso. Estarei com vocês, tá bom? Estarei com vocês. Então, acompanhem. Vocês me mandaram várias respostas, né, do vídeo das 5 curiosidades, né, sobre Mayra. Vocês viram, né, que eu cozinho. Eu sempre disse a vocês que eu cozinhava. Eu amo cozinhar. E muita gente ficou surpresa com o jiu-jitsu, mas é verdade, sim. Eu gosto muito de artes marciais, diferente do que muita gente acha. Não é esporte violento, pelo contrário, o jiu-jitsu é chamado de arte suave. Isso consegue nos dar disciplina, isso consegue nos dar equilíbrio, isso consegue nos dar muita, assim... além de fazer bem para o físico, faz bem para a mente, faz bem para o espírito. Então o esporte é muito bom, entende? Então, antes que venham críticas, eu sou adepta à arte marcial há muito tempo. O jiu-jitsu é que entrou agora na minha vida, mas já fiz outras artes marciais, tá bom? Fiz capoeira. Então, é uma surpresa para alguns, né? Eu gosto de cozinhar. Kung Fu médio, essa é a melhor, viu? Kung Fu médio. Kung Fu médio é boa. A Chica apareceu, vocês viram, né? Eu achei muito bacana, viu? Um beijo grandão. Kelsey ou Kelsey? Kelsey, vou falar do autismo na visão espírita. Já tenho várias cobranças sobre esse assunto e vou falar também. Tentar montar uma palestra sobre isso, né? Um abraço, minha amada. Agora eu vou almoçar, viu? Vou almoçar. E a gente se vê amanhã. Eu vou estar de manhã na Casa da Caridade, é dia de limpeza geral. E à noite eu estarei na nossa oração, na nossa corrente de oração. Fiquem atentos, vai abrir inscrição para psicografia, já está aberta inscrição para a fraternidade. Vai abrir também as inscrições para o curso da casa do ESG, né, da doutrina espírita. E também cursos aleatórios. Fiquem atentos para tudo isso. Eu amo vocês assim, ó, do dedinho do pé ao fio do cabelo. Beijo enorme para cada um de vocês.